Vou dizer que hoje é dia 21 de julho de 2020, aproximadamente agora são 19 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Estamos, infelizmente, em plena pandemia por coronavírus, né, que está caminhando aí para o final dessa doença que tem assolado o mundo todo. E esta noite, né, aproveitando o momento, nós vamos tratar sobre analfabetismo emocional. Como aprender a linguagem das emoções, que é um tema muito pertinente e acredito de interesse de todos nós e não menos também para a advocacia. Teremos a honra de contar com a participação do João Oliveira, que é especialista em Eneagrama, diretor do comercial do Instituto Eneagrama do Brasil, também do Alex Silva, que é trainer do Instituto Eneagrama. E já deixo de antemão minhas boas-vindas. Agradeço a disposição e a gentileza de vocês em estar presentes conosco, com toda a advocacia que nos assiste, e agradeço também ao Instituto Eneagrama pela parceria para a realização deste evento. Da mesma forma, eu quero agradecer também à OAB do Estado do Paraná, à Comissão de Direito e Saúde da nossa OAB, que também são parceiros para essa nossa empreitada dessa noite. E, antes de conceder a palavra para vocês, né, para os nossos queridos palestrantes, eu quero deixar assentado que este é um mês festivo para o Projeto de Saúde Mental da Caixa de Assistência do Paraná, pois nós estamos comemorando já um ano do início desse projeto. Veja só, se trata de já um ano e passou muito rápido. Durante todo esse período, né, do projeto, nós fizemos diversos encontros sempre mensais, como esse de hoje, com palestras presenciais, né, quando isso era possível. E agora estamos fazendo, então, de forma online. Em setembro de 2019, de 2019, nós realizamos o nosso simpósio de saúde mental, que contou com palestras de diversos profissionais da psicologia, da psiquiatria, além de algumas dinâmicas, depoimentos de grupo com advogados. É um evento que foi muito, muito bem prestigiado por toda a advocacia. E esse nosso projeto, João, de saúde mental, ele também ele oferece um suporte psicológico e psiquiátrico para os nossos advogados. A Caixa, legal, inclusive, firmou um convênio com um grupo de profissionais e o pessoal vem tendo sido atendidos aí de forma online, né, e presencial também, claro, né, quando era possível. Né, e esse convênio tem um valor super diferenciado, é um projeto bem bacana. E eu tenho informação de que nós já atendemos mais de 100 advogados, dependentes de advogados, né? Nós temos a possibilidade de fazer atendimento dos dependentes estatutários, né? E boa parte desses atendimentos o pessoal continua lá firme e forte, frequentando as sessões, né? O projeto continua aí rodando. E, então, como forma de comemorar esse aniversário de um ano do nosso projeto, né? Nada melhor, então, que ouvirmos aí os nossos palestrantes de hoje. Então, João, Alex, eu deixo vocês com a palavra, né? Lembrando a todos que nós estamos transmitindo esse evento pelo YouTube, e quem quiser também, ao final do evento, a gente vai abrir para alguns questionamentos, né? Então, quem quiser pode ir mandando as perguntas via chat, que no final nós respondemos, ok? E lembrando também, né, João, que quem quiser ter acesso a um e-book seu, né? Eu sei que você vai falar sobre isso em algum momento. No final da live, a gente vai deixar um link, né, para o pessoal poder baixar esse e-book e aí se aprofundar um pouco mais sobre o tema que a gente vai tratar nessa palestra, ok? Então, deixo a palavra com vocês, analfabetismo emocional, como aprender a linguagem das emoções. Obrigado por toda essa recepção, Cleverton. É uma satisfação, né, para mim estar aqui. O Alex vai falar daqui a pouquinho também. Eu moro atualmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas morei minha vida inteira praticamente no Paraná. Não sou advogado, mas sou filho de advogada. Tenho um irmão que está fazendo formação em Direito, então sempre convivi nesse meio. Tenho um orgulho muito grande, é especial para mim estar aqui nessa noite falando um pouquinho sobre analfabetismo emocional com todos vocês, que, né, durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, eu estive acompanhando dentro da minha família. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje eu sou diretor comercial do Instituto Eneagrama Brasil, trabalho na parte de expansão e por isso moro em Porto Alegre, que é a nossa central. E o nosso bate-papo hoje
vai ser realmente isso, um bate-papo, de forma bastante informal, não é? Que passe rápido. O que nós mais esperamos, eu e o Alex, é que no final desse tempo você possa dizer assim, poxa, mas já acabou, né? Então, muita atenção, papel e caneta na mão, porque vai ter muita informação que nós vamos falar hoje. Obrigado, Cleverton. Alex, contigo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, Cleverton, pelo convite. Obrigado, João. Eu sou Alex Silva, como o João já comentou, eu sou o trainer do Instituto aqui em Curitiba, e o Enneagrama surgiu na minha vida há alguns anos e veio de encontro àquilo que eu já havia escolhido como propósito, que é ajudar as pessoas a ter consciência, principalmente consciência da sua autorresponsabilidade, a sua responsabilidade sobre os seus resultados. O nosso objetivo hoje aqui é trazer esta consciência das emoções e como as emoções influenciam os nossos comportamentos no dia a dia. Entender porque em determinados momentos, mesmo sabendo que o melhor para o desenvolvimento das nossas equipes, desenvolvimento dos nossos relacionamentos pessoais, o melhor é ter paciência. Mas nem sempre nós conseguimos, porque quando a coisa não sai do jeito certo, vem aquela, como se fosse um vulcão, né? Um sentimento, e aí a gente explode, age de forma inconsciente, reativa e muitas vezes até explosiva. Ou mesmo entender por que nos preocupamos demais com situações que muitas vezes nem se concretizarão. Elas são hipóteses criadas pela nossa mente, mas isso mesmo assim nos tira o sono, nos deixa ansiosos. Tá? E nós vamos, para entender um pouco mais sobre essas emoções e como vamos utilizar como um pano de fundo uma metáfora, a metáfora do analfabetismo emocional. Afinal de contas, nós somos como um livro e as emoções são como as palavras. Quando nós não entendemos as palavras, nós não conseguimos compreender o livro. Então, se nós não compreendemos as emoções, nós não conseguimos entender os nossos comportamentos e os gatilhos que fazem com que a gente haja de forma reativa. Então, durante a nossa conversa aqui, o João já fez o convite, eu convido novamente para interagir conosco no chat, façam as suas perguntas aí no YouTube, a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa, nosso bate-papo. Também, ao final, nós vamos abrir um tempo para perguntas. Peguem papel e caneta na mão novamente para anotarem as dicas, para que vocês possam contribuir com o seu desenvolvimento emocional. Então, João, diz para nós, o que é esse tal de analfabetismo emocional? Já vai direto ao assunto, assim, né, Alex? Muito bom. Junto ainda conosco, pessoal, nós teremos a Ruth, ela está no bate-papo também, vai estar respondendo algumas coisas, interagindo com vocês, é nossa trainer também, de Cascavel. Obrigado, Ruth, por estar conosco, nos acompanhando no bate-papo. Mas, afinal, o que é o analfabetismo emocional? Esse conceito, analfabetismo emocional, não foi o João que inventou. Ele já surgiu desde os meados dos anos 70, se falava muito já sobre analfabetismo emocional, né? Começou a surgir esse termo. Não se falava tanto, surgiu lá nos anos 70 e começou a se falar mais sobre analfabetismo emocional já aqui a partir dos anos 2000. E aí, cada vez mais voltada a consciência ao desenvolvimento emocional, assim como o projeto, né? O Cleverton estava falando no início, todo acompanhamento psicológico, todo acompanhamento de gestão de saúde. Então, as empresas, as organizações, os grupos profissionais começaram a observar a importância de focar no desenvolvimento emocional. Muito se investia no desenvolvimento apenas de ferramentas ou no desenvolvimento técnico e pouco se investia no desenvolvimento de comportamento. E aí, cada vez mais foi surgindo esse termo analfabetismo emocional para complementar, para nos ajudar a utilizar melhor ainda essa ferramenta que é o nosso desenvolvimento, né? Essa ferramenta somos nós mesmos. E aí, se você for parar para observar, a palavra analfabeto. Ô, Cleverton, me conta aí, abre teu áudio. Quando você vê analfabeto, o que vem à tua mente em primeiro momento? Uma pessoa que não conhece determinado tema, né? Uma pessoa que não tem ciência em relação a determinada coisa, né? Me parece. Exatamente. E aí tu já trouxe o conceito geral, né? Porque aí quando nós entramos no dicionário ainda,
E vemos o analfabeto, tem a ver com aquele que não sabe ler e escrever. Já é o primeiro conceito que... Só né? fazendo um parênteses, quem entende o Enneagrama sabe por que eu falei desse modo, né? Claro, Cleverton já é enneagramado, né? Já veio aqui trazendo o conceito para nós. Mas concorda, né? No primeiro momento vem aquele que não sabe ler e escrever. E aí, quando nós olhamos, poxa, não sei ler, né? Não sabe ler e escrever, nós podemos criar um comparativo para trazer o analfabetismo emocional com aquilo que o Alex comentou, que tem a ver com não saber ler as próprias emoções, não saber interpretar as próprias emoções, compreender as próprias emoções. Mas entendam, estou falando em ler, interpretar, compreender. Em nenhum momento eu falei sobre segurar as nossas emoções. Porque é errado quando nós falamos em segurar as nossas emoções. As emoções, elas não são algo ruim. As emoções, elas vêm de moverem, de me mover para o externo. É como eu represento os meus sentimentos de forma externa, né? É como eu reajo aos meus sentimentos, e aí nós poderíamos passar um bate-papo inteiro falando sobre emoções apenas, mas entender que a emoção é um mecanismo natural para o ser humano, somos seres feitos de emoções, e que ela nos protege, ela nos ajuda, e que nós temos que apenas aprender a gerenciar as nossas emoções, e não controlar as nossas emoções. O analfabeto emocional é aquele que ignora as suas emoções, que segura as suas emoções, que não quer sentir as suas emoções, que não quer observar as suas emoções. Esse é o analfabeto emocional, porque quando ele ignora, né, de ignorante, aquele que ignora algo, se ele ignora algo, logo ele não aprende sobre esse assunto. E se ele não aprende sobre esse assunto, ele acaba ignorando mais. E quanto mais nós ignoramos as nossas emoções, quanto mais nós reprimimos as nossas emoções, mais nós nos tornamos analfabetos emocionais. Mais ou menos assim. Daqui a pouco eu estou no trabalho e acabei me incomodando com alguma coisa que aconteceu, né? E aí me vem uma indignação, como disse o Alex no início, me ferve, eu acabo começando a querer explodir com alguém. E aí eu começo a me segurar, né? Pego a caneta, começo a ficar já, sabe? Tem que me segurar, porque eu fui fazer o Enneagrama e fui fazer os treinamentos de desenvolvimento, e as pessoas falaram que a gente, né, tem que controlar gerenciar as nossas emoções. Então, eu estou gerenciando, e o meu jeito de gerenciar é me segurar. Não é por aí o caminho. Por quê? Porque é como se fosse uma panela de pressão. Se tu segurar a válvula da panela de pressão, mais cedo ou mais tarde ela vai explodir. O alfabetismo emocional, ou alfabetização emocional, tem a ver com entender que eu estou sentindo raiva, que eu estou indignado com algo, mas saber gerenciar, ponderar essa raiva, não excluir, não ignorar essa raiva. E aí nós vamos falar sobre várias emoções nesse aspecto. Por isso que o analfabeto emocional é aquele que não compreende as suas emoções, não compreende as emoções do outro e não pode gerar empatia consigo e nos relacionamentos interpessoais. Esse é o analfabeto emocional. E aí, você que está nos escutando, pensa um pouquinho, pensa com a gente. O que se perde quando nós somos analfabetos emocionais? Quantas vezes nós perdemos oportunidades por, né, estarmos ignorando as nossas emoções? Quantos relacionamentos nós perdemos? Quantos negócios? Quantas formas de gerar, né, uma certa harmonia, conciliações, só por estarmos ignorando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir e de reagir. Nós falávamos sobre isso hoje de manhã com um grupo que é uma grande empresa. Eu e o Alex estávamos fazendo uma palestra sobre o mesmo assunto, de uma empresa de Curitiba, mas que tem, né? Na verdade, não é de Curitiba, tem em Curitiba também, é do mundo, é uma empresa global, e nós estávamos falando com os analistas do Brasil, da Argentina e da Colômbia, hoje pela manhã. E quando nós falávamos sobre isso, algumas pessoas comentavam, nossa, muito dinheiro se perde, né? Por nós estarmos por sermos analfabetos emocionais. Muitas oportunidades, mas o principal, tempo. Muitas vezes nós perdemos muito tempo apenas por teimosias emocionais. Então, se você se identificou um pouquinho sobre isso que a gente está falando até agora,
venha conosco, preste atenção em algumas dicas que nós vamos trazer. Aproveita, compartilha, né, Cleverton? Para quem não está assistindo, chama mais gente, vamos encher essa sala de YouTube, né, essa sala do YouTube, para que todo mundo possa saber um pouquinho sobre a alfabetização emocional. Então, já entendemos que há uma dor, há uma dificuldade quando nós somos analfabetos emocionais. Mas você pode estar se perguntando, e como eu me alfabetizo emocionalmente? Nós vamos trazer agora 4 passos práticos para que você possa aplicar já hoje à noite, depois desse nosso bate-papo, aplicar na sua vida, aplicar amanhã, aplicar durante a semana e assim dar continuidade. Ok? Alex, me conte aí. O que te vem na mente sobre a tua alfabetização? Lá na tua infância, como era? Qual é a primeira lembrança que vem na tua mente? Primeira lembrança é quando a gente entrava na sala de aula, tinha o quadro negro, né? Na verdade, não era negro, era verde. E em cima do quadro negro, o alfabeto, né? Letras grandes e normalmente com uma imagem de um animal, né? A primeira letra, aquela letra era o primeiro nome daquele animal, como P, e tinha um pato embaixo. E a professora pedia para a gente repetir, olhar e repetir todo dia aquele alfabeto e o nome do animal ali. Olha só, para mim também foi igual. Para ti também, Cleverton? Igual. É igual, né? Então, Agora, um pouco mais velho, o quadro talvez fosse negro na época ainda. Entendi. Tudo bem, né? Agora o quadro é branco, agora é digital, né? Não tem mais isso que nós estamos comentando. Mas tudo bem, talvez a grande maioria que está nos assistindo também veio essa lembrança, né? O alfabeto em cima. Por isso que o primeiro passo é aprendendo o alfabeto. Anotem aí. Ruth, digite no bate-papo aí para nós. Primeiro passo, aprendendo o alfabeto. Como assim, João? Aprendendo o alfabeto? Lá na nossa infância, para nós aprendermos o alfabeto, nós utilizamos de duas atitudes, né? Que é, primeiro, nós começamos a observar, né, todas aquelas imagens, o A, que embaixo tinha um desenho de um animal, o P, e nós começamos a entender esse desenho gráfico e começamos a repetir tudo aquilo que a professora ia nos ensinando, ou o professor, né, trazendo, isso aqui é um A, e aí todo mundo fazia o quê? A. Isso aqui é o quê? B. Isso aqui é o quê? C. E assim foi durante meses, né? Vários meses, todos os dias, nós repetindo o alfabeto. Eu lembro que em casa eu também fazia isso. Minha mãe trazia livros de alfabetos, livros finos, assim, pequenos, para eu repetir e aprender o alfabeto. Então, o primeiro passo, nós vamos utilizar de observação e repetição. Mas agora, a tua observação não é com algo gráfico externo. A tua observação é interna. É gerar o teu eu observador. Porque mais do que nós pedimos para outra pessoa nos contar como nós estamos nos sentindo, o mais importante é nós entendermos como nós estamos nos sentindo. Então, o primeiro passo é como eu estou me sentindo hoje. Olha só, responda essa pergunta. Como eu estou me sentindo hoje? Coloca aí no chat, quem puder, vai acrescentando para nós como você está se sentindo hoje. Estou tenso, estou meio nervoso, ou não, estou meio ansioso. Não, estou tranquilo. Estou com uma preguiça. Como que está o teu sentimento? Mas assim, não precisa ter o jeito certo de escrever o sentimento. Escreva como tu achar melhor. Como você está se sentindo. E cada vez que você vai repetindo essa observação, melhor você vai ficando nessa auto-observação. No primeiro momento, vai ser difícil de observar. Talvez você vai trazer conceitos superficiais, ou talvez você nem vai saber responder como você está se sentindo. Alguns de vocês talvez pensaram, mas como assim? Eu não sei como eu estou me sentindo hoje. Por que eu vou fazer isso? Mas cada vez que você vai repetindo, você vai se tornando, né, mais hábil nessa habilidade de auto-observação. Então, para você aprender o alfabeto, que é o primeiro passo, você precisa responder como você está se sentindo hoje e gerar essa auto-observação todos os dias. Ok? Mas aí, depois que a professora nos ensinou as letras, o A, o B, o C e todas elas, ela começou a fazer assim, ó. Ela me dizia, olha, o P com A dá pá.
E o T com O dá to, né? E pá e to. E o P com A mais o T com O vai dar o quê? Pato. E eu disse, pato. E aí ela começava a explicar o que era o pato. O pato era um animal. E aí, mais ainda, ela começou a me ensinar a olhar um livro, que lá no livro tinha umas definições do que eram essas palavras que eu estava aprendendo. Muitas vezes eu fazia o contrário, para aprender a escrever a palavra, eu tinha que procurar no livro, né? E que livro é esse que eu estou falando? O dicionário. Exatamente. O dicionário. Tinha também, né, Alex? O Aurélio, né? Aurélio. Então, o dicionário. E até hoje, a forma, né, utilizamos. Hoje a gente, né, acaba procurando mais no celular, ou procurando no computador, mas utilizamos, e isso é importante, uma ferramenta que nos ajuda a definir, né, a definir o sentido da palavra. Segunda ferramenta que o Alex vai falar agora daqui a pouquinho para vocês, ela tem a ver com o título de Utilizando o Dicionário. Segundo passo, utilizando o dicionário. Só que em vez de um dicionário lá do Aurélio, do Google, nós vamos falar um dicionário emocional. E esse dicionário emocional vai fazer com que você possa pegar o seu sentimento, aquilo que você está sentindo durante o dia, e representar em uma emoção, definir em uma emoção, para que ela te ajude a simplificar e a entender que existem diferenças. Por exemplo, estar ansioso é diferente de estar inquieto. Eu estou ansioso é por preocupação, né? Por uma pré-ocupação da mente. E aí é por medo, daqui a pouquinho a hora que você falar. Eu estar inquieto, muitas vezes, é pelas várias possibilidades, querendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tem a ver com, daqui a pouco eu estou começando um projeto, daqui a pouco começa outro, e outro, e outro, e outro, tenho dificuldade em terminar eles, e a minha mente fica acelerada. E aí eu tenho dificuldade com foco. São diferentes esses dois. E muitas vezes nós confundimos. E tem um terceiro ainda que nós confundimos, que é a impaciência. A impaciência não tem a ver com o mental. A impaciência tem a ver com a ação, com fazer de uma vez. Então, ansioso, preocupado. Inquieto, né? Pensamento acelerado. E impaciente, eu quero fazer de uma vez e botar o ponto final. Para vocês entenderem melhor, utilize o dicionário. Alex vai explicar para vocês. Vamos lá. À luz do Enneagrama, nós vamos conhecer 9 emoções humanas. Então, dentro do Enneagrama, nós entendemos e estudamos 9 emoções. Aqui, nós vamos trazer o significado de apenas algumas delas. As 3 principais que nós vemos no dia a dia, nos nossos alunos, nas nossas empresas, nas empresas que a gente presta consultoria, as emoções mais comuns. Mas lembrando que são 9. No e-book que o Cleverton e o João já comentaram, que vocês, quem quiser, vai poder solicitar depois, nós teremos a definição das 9 emoções. Vamos estudar aqui agora as 3 que nós escolhemos para utilizar como pano de fundo aqui no alfabetismo emocional. A primeira delas é a raiva. Mas, afinal de contas, o que é raiva? Raiva é indignação profunda por as coisas não serem do jeito que deveriam ser. Por que o deveriam, entre aspas? Porque normalmente o deveriam é do meu jeito. Então, se as coisas não saem do jeito que eu queria ou do jeito que eu sei, aí eu fico indignado. Eu fico indignado quando alguém promete e não cumpre. Marquei com o João hoje 10 horas da manhã para a gente preparar uma palestra. O João chegou 10h05. Mas não pode, não dá. Cara, para de me dedurar. Para de me dedurar, assim. Mas não dá para confiar, né? Marca às 10, tem que chegar às 10. E aí, se não chega, por 5 minutos eu fico indignado. Imagine que você delegou uma tarefa para um colaborador seu, para que ele fizesse uma análise de um contrato. É uma tarefa corriqueira, certo? Mas existem alguns pontos relevantes que precisam ser analisados com atenção. E por algum motivo ele esquece algum. E aí ele passa a análise daquele contrato para você e você já olha. Ao olhar a análise dele, já vê, tem um erro.
mesmo sabendo que o melhor para o desenvolvimento desse colaborador, desse parceiro dentro do seu escritório de advocacia, de onde for, o melhor é ter paciência, explicar para ele, ensinar novamente, ajudá-lo a enxergar aquilo que ele não está enxergando. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque vem aquilo lá, né, como uma erupção, e aí a gente fica indignado, dedo em riste, mas como que você não viu isso? Essa cláusula aqui é muito importante. Como que você deixa passar? Mais uma vez. E essa indignação faz com que a gente seja direto. Às vezes, quando somos direto demais, podemos ser grosseiros, né? Isso é o que a raiva traz. A raiva traz a indignação. Como eu falei, esse dedo em riste traz pouca tolerância com o erro dos outros, né? Pelas coisas não serem do meu jeito, do jeito que eu queria. Cara, e é legal tu falar sobre isso, porque me vem um pensamento assim, ó, que, né, na verdade é um dizer que a raiva é um veneno que nós desejamos para o outro, mas quem toma somos nós, né? Nós que tomamos essa raiva. E ela representa isso fisicamente, né? O corpo começa a doer, começa a ficar tenso, dá dor de cabeça. Isso, Alex, né? Começa a apertar o queixo. E não importa. Olha só, uma pergunta que nos fazem bastante. João e Alex, todas as pessoas podem sentir raiva? Sim, todos podem sentir raiva. Só que tem alguns que sentem com mais intensidade e outros com menos. Estávamos falando antes no início, o Cleverton deu esse exemplo, o Alex também, né? Eles naturalmente sentem um pouco mais de raiva do que eu sinto, mas tem a ver com essa caminhada de autoconhecimento, mas eu também sinto, né? Ontem mesmo, pela manhã, daqui a pouco estava organizando as coisas, deixei tudo organizado para sair do meu apartamento aqui, cheguei no escritório, quando eu cheguei no escritório, esqueci o carregador do notebook. Mas eu pensei com isso, que raiva que me dá. Eu esqueci de novo, eu tive que voltar a buscar, perdi 40 minutos por ter esquecido o carregador do notebook. Isso me gerou uma indignação. Para que eu pudesse desacelerar essa indignação, já foi quase meio-dia. Então, nota. Nesse caso, a raiva, ao invés de estar direcionado ao outro, está direcionada a si mesmo, né? E começa a se chicotear por não fazer a coisa do jeito certo, que é pegar o carregador já na primeira. Exatamente. Bom exemplo. E muitas vezes, quando a raiva nos toma no nosso dia a dia, ela nos trava de um jeito, nos deixando com um olhar muito dicotômico, um olhar muito focado em apenas ou está certo ou está errado, né? Evitando as possibilidades, se tornando mais inflexível, mais teimoso. Comece a notar, você que está nos assistindo, se você, durante essa semana, começou a se ver muito inflexível, muito rígido, ou, no simples da palavra, muito cri-cri, né? Com as pessoas e com você mesmo, se cobrando demais. Se sim, começa a destacar aí que a raiva está te sequestrando um pouquinho, ok? Mas tem uma outra emoção que ela é mal compreendida, né? De que emoção nós estamos falando, Alex? Isso mesmo, João. A inveja. E ela é bastante mal compreendida. Percebam que eu estou falando um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado a ouvir, né? Que é inveja. A inveja, no dicionário, é querer o mal do outro. Por exemplo, o João comprou uma BMW. Tomara que bata. E sem seguro. Isso é inveja. Por quê? É querer o mal do outro. À luz do Eneagrama, a inveja como emoção, e eu falo diferente, que é para trazer à consciência essa diferença na interpretação da inveja como emoção, é a comparação e desvalorização de si em favor de que falta. O in é de interno, veja de ver, inveja, inver, é olhar para dentro de si e ver o que falta. Olhar para si e se comparar com o outro. Né? Como no exemplo anterior, que legal, o João comprou uma BMW. Pô, que bacana. Eu nunca vou conseguir comprar uma BMW. Eu não sou tão dedicado e tão inteligente como o João. Percebam? É o olhar para o outro e depois olha para dentro de si e se compara e se diminui.
eu nunca serei tão bom quanto aquela pessoa. Às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, né? Não vou ser tão bom quanto o João. Esse olhar para dentro e apenas enxergar a falta traz uma sensação de incapacidade, né? De inferioridade, vitimização. E aí eu começo. Eu não sou tão bom porque o mundo está sempre contra mim, porque eu não tenho talento, porque eu não sei fazer tão bem feito. Eu olho para os outros, me diminuo. E eu posso comparar também, além de olhar para os outros e me diminuir, comparar o momento presente com o momento do passado. Então, bom mesmo era quando não tinha essa pandemia. Porque aí a gente podia trabalhar com liberdade, né? Todo mundo podia sair. Ou, hoje, olhar para o presente e projetar uma vida idealizada. Bom será quando eu for presidente da OAB. Né? Mas aí quando chega a presidente da OAB e pergunta, e aí, agora tá bom? Não, bom mesmo é quando eu for presidente nacional da OAB. Né? Nunca tá bom, sempre falta algo para ficar melhor. E aí essa emoção traz o quê? Esse movimento de vitimização, de reclamação. Por quê? Porque não se sente capaz, não se sente bom, mesmo tendo habilidades, capacidades, mas ele não enxerga, porque é o olhar da falta. Quando tu trouxe todos esses detalhes, eu comecei a me lembrar de algumas situações minhas mesmo, né? Do meu dia a dia, do meu cotidiano. E aí eu lembrei que essa inveja, ela muitas vezes me sequestra, vou utilizar esse termo, né? Ela me sequestra quando, mesmo eu tendo a qualidade e o talento, eu me comparo ou eu não me sinto capaz, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu posso me apresentar, eu tenho esse conhecimento para essa apresentação, mas daqui a pouco começo a me sentir incapaz, que é diferente de estar preocupado. Olha só, começo a olhar e dizer, não, quer saber? Sabe, o Cleverton me chamou para apresentar lá o pessoal da OAB, junto com o Alex. Eu nem sei, sabe, Cleverton? Eu nem sei porque tu me convidou, entende? E aí acabo me sentindo inferior ao meu real potencial. Então, olha, há uma diferença, né? Acaba sendo um fator limitante para a vida da pessoa, né? Para o desenvolvimento, né? Extremamente. Cada uma delas, né? Nós estamos falando do lado negativo das emoções. Tem o lado positivo disso também, né? Mas não é o momento agora. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o positivo. Mas, por enquanto, nós falamos sobre a raiva como a emoção da indignação, de autocobrança, e falamos sobre a inveja como também uma autocobrança, mas uma autocobrança mais de detalhismo, mais de sentimento de falta, de olhar para dentro e parecer que está faltando algo. Durante essa pandemia, nós estamos tendo isso, né? Muitas vezes nós ficamos indignados com pessoas que pensam diferente de nós. Não, precisamos voltar. Não, temos que voltar, tem que abrir tudo. Daqui a pouco, não, já se viu pensar sobre isso, né? Você tem que ficar em casa. E aí começamos a ficar indignados, isso é raiva. Ou, por um outro lado, começa a dar uma melancolia, pensar assim, olha, eu não sei mais o que vai acontecer, sabe? Mas, como disse o Alex, bom era quando estava todo mundo junto trabalhando. Mas quando estava todo mundo, daqui a pouco essa pessoa estava pensando assim, sabe? O bom será o dia que eu trabalhar em home office. Então, notem, é uma sensação é uma insatisfação constante. Então, cuidem, se você está se vendo insatisfeito de forma constante, cuidado, que você está sendo acessado muito pela emoção da inveja. Mas temos uma outra emoção, que daqui a pouquinho a gente já vai para as perguntas, uma terceira emoção, que foi a emoção que mais penso que nós acessamos durante esse tempo da pandemia. Que emoção estou falando, Alex? Isso, João. A emoção do medo. Não só na pandemia, mas normalmente ela é uma emoção bastante conhecida, né? Todo mundo reconhece o medo. Mas agora, nesses momentos de crise que a pandemia nos trouxe, ela apareceu com mais força, mais frequência. Mesmo pessoas que normalmente não experimentavam a sensação de medo, agora ficaram mais preocupadas, mais inseguras, né? Porque o medo é preocupação, dúvida, busca de segurança. E se der errado? Ô, João, e se o link aqui cair? Vai que a internet aqui cai. Melhor não arriscar, né? Eu vou ficar com 3 computadores e mais 2 3G daqueles aplicativos lá de backup, porque vai que dá errado, né? Então, essa
ansiedade. O medo ele traz esse ficar ansioso, apreensivo, né? O medo nos traz preocupação por um risco real ou mesmo aparente. O que é um risco real? Por exemplo, está pegando fogo aqui. Pô, é um risco real. Eu vou pegar minhas coisas e sair correndo. E o risco aparente? O risco aparente é algo que a gente imagina e cria como uma hipótese. Uma amiga minha me ligou esses dias preocupada, porque vai que o governo federal resolve agora com essa crise, com essa pandemia, sequestrar todas as minhas economias lá do banco, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Mas para ela era um risco aparente. E isso fazia com que ela perdesse o sono, ficasse ansiosa, preocupada. Né? Hoje a gente sabe que existem meios legais, através da Constituição, para diminuir a probabilidade disso acontecer. Mas mesmo assim, é um risco aparente, e aí isso traz o quê? A preocupação. Eu fico preocupado antes do problema chegar, ou mesmo analisando de forma através da probabilística, né? A probabilidade disso acontecer é quase zero, mas ela está lá, perdendo o sono. Aí fica preocupado, ansioso, com os nervos à flor da pele, por algo que provavelmente nunca vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês que estão nos ouvindo já perderam oportunidades por insegurança, por não se sentir seguro de dar um passo, de assumir um novo desafio, assumir uma causa, ou mesmo por ficar analisando, tentando criar um ambiente seguro e quando viu, perdeu o time. Exatamente. Olha, Alex, cheguei a perder o rumo eu aqui com essa tua pergunta, hein? Quantas vezes nós nos travamos por estar preocupados ou perdemos horas de sono, né? Daqui a pouco nós temos um problema e esse problema ele começa a se multiplicar, vira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e daqui a pouco as horas que eram 8 para dormir começam a virar 7, 6, 5, 4, 3, e aí começamos a estar preocupados com os prazos, com tudo que vai acontecer. A emoção do medo é a emoção mais conhecida, né? Não necessariamente, talvez, nós vemos muito no nosso perfil cultural do sul do Brasil, muito forte o medo. É uma questão de herança cultural, mas não necessariamente a emoção do medo é que todo mundo mais utiliza, mas é a mais conhecida. Por quê? Por esse mundo mais acelerado, por essa preocupação com prazos, com tudo que tem que entregar, com o futuro, porque tem que dar certo, né? Tem que dar certo, o que é dar certo? Mas muitas vezes a emoção do medo acaba nos sequestrando no meio disso tudo e trazendo toda essa ansiedade, essa preocupação que o Alex nos trouxe aqui também. Então, olha só, falamos de 3 emoções. E aí, dentro do Enneagrama, se estuda 9 emoções. Você que está nos assistindo, se você quiser receber um e-book, daqui a pouco a gente vai te ensinar, te explicar como receber esse e-book. Nesse e-book vai ter a definição das 9 emoções do Enneagrama. E o dicionário emocional que você vai utilizar é um dicionário chamado Enneagrama, né, que vai te apoiar nessa alfabetização. E dessas 9 emoções, falamos a raiva, indignação, inveja, sensação de incapacidade e medo, preocupação, perturbação da ideia por um perigo real ou aparente. Pensa aí, qual dessas 3, durante a semana, você mais se identificou, você mais se viu acessando durante esse tempo de pandemia, desde lá de março? Qual dessas 3 você mais utilizou? Começa a colocar no chat agora para a gente dar uma interagida. Enquanto isso, nós já vamos responder algumas perguntas que foram enviadas aqui para o pessoal, enviada pela doutora Cláudia. Primeira pergunta: como o Enneagrama trabalha com o controle das emoções? Boa pergunta, Cláudia. Quando nós, através do Enneagrama, o participante ele possibilita, ou melhor, ele se credencia a entender o seu padrão de comportamento, como ele reage às situações. Quando ele começa a entender como é o seu padrão de comportamento, o seu perfil, a sua personalidade, nós começamos a trabalhar o controle do estresse. Não o controle da emoção, mas o controle do estresse e como ele nos atrapalha em cada um dos perfis, para cada uma das pessoas, de formas diferentes. Então, sim, ele vai nos ajudar nesse gerenciamento das emoções,
mais focado em estresse lá no final também, mas também focado no decorrer do desenvolvimento das nossas habilidades. Ok? Então, o primeiro passo dentro do Enneagrama é o autoconhecimento, não uma tipificação. Não somos nós, como trainers, que dizemos o perfil das pessoas, mas elas se identificam durante o treinamento. Deixa eu completar, João. Também, então, ele vai nos ajudar, o Enneagrama, a reconhecer as emoções que estão presentes. E, a partir do conhecimento, a melhor maneira de lidar com ela, melhor maneira de reagir, de agir a partir daquela emoção. É aprender a usar aquela emoção da maneira correta quando ela nos apoia, quando ela nos ajuda. Porque o medo, como emoção, ele também tem um lado positivo. O medo, no nível certo, ele traz cautela, traz prudência. O problema é quando ele está em excesso, que aí traz uma paralisia. Então, o Enneagrama vai nos ajudar aqui a entender e identificar, que é nos alfabetizar emocionalmente para fazer melhor gestão das nossas ações a partir das emoções. Bom, Próxima pergunta, João. Eu vou responder essa aqui também, aí depois eu passo para ti as outras duas, tá, Alex? Perfeito. O Enneagrama pode ser entendido como uma psicologia moderna? Aí é um item bem legal essa pergunta que a Cláudia nos trouxe. Quando nós falamos sobre psicologia, nós entendemos que é o estudo do comportamento das funções mentais, né, em si, né, do ser humano. Então, quando nós estamos falando de padrão de comportamento, claro que está diretamente ligado com a psicologia. Mas nós não utilizamos como um treinamento voltado, como um treinamento credenciado em termos terapêuticos ou credenciado em termos de uma psicologia, né, como estudo psicológico, né? Por quê? Porque aí nós teríamos todas um número de credenciais e um respeito em ética, em fronteiras, nesse aspecto. O que o Enneagrama vai trabalhar, sim, é o autoconhecimento. Há uma fronteira que nós deixamos, que é a fronteira com os profissionais de psicologia, que aí tem a ver com toda a parte de patologias, com a parte terapêutica, e aí também com o autoconhecimento e o desenvolvimento. Então, pode ser uma ferramenta de psicologia moderna, quando nós consideramos mais amplo, mas o Enneagrama é uma ferramenta também bastante antiga, lá para trás dos anos 50. Terceira pergunta, o Enneagrama estuda e trabalha todas as emoções conjuntamente? O Enneagrama, nós trabalhamos, estudamos as 9 emoções. E dentre essas 9 emoções, nós vamos estudar os 9 padrões de comportamento. E cada um de nós, ao adotar um desses padrões de comportamento, nós utilizamos uma dessas 9 emoções como principal. Mas dentro de nós temos as 9 emoções. Então, no Enneagrama, nós vamos estudar a interação e o funcionamento dessas 9 emoções no nosso padrão de comportamento. Existem 3 dentro da nossa metodologia que são as que têm maior influência junto com aquela principal. Então, uma principal e mais 2 que influenciam mais de 90% do nosso comportamento. Mas também nós temos as outras e vamos entender dentro do Enneagrama a interação entre elas. Como a emoção do medo, por exemplo, apoia uma pessoa que tem a emoção da vaidade como a principal, né? Como que elas interagem. Então, sim, nós estudamos todas as emoções em conjunto e cada participante vai conseguir, ao longo do processo, identificar quais são as principais emoções que estão mais presentes no seu dia a dia. Legal. Quarta pergunta, como lidar com as pessoas que têm um analfabetismo emocional? Legal, acho que o primeiro ponto é empatia, né? Primeiro eu conheço a mim mesmo, desenvolvo meu alfabetismo emocional para que eu tenha controle sobre as minhas ações. E a partir da minha interação com alguém que por acaso não tem analfabetismo emocional, é desenvolver a empatia. Ele ainda não trilhou esse caminho. Então, a forma de agir com ele, a melhor maneira é se colocar no lugar do outro e buscar apoiá-lo da melhor maneira possível. Mas vamos ver se eu entendi aqui, uma pessoa que talvez não tenha alfabetismo emocional, ele não vai lidar com a gente da melhor maneira possível. E aí eu trago uma frase que eu trouxe hoje pela manhã, né? Schopenhauer já dizia,
O importante não é como as coisas são lá fora, mas sim como você reage a elas, que é importante. Então, se a pessoa não tem alfabetismo emocional, crie um ambiente para que ele conheça e busque esse alfabetismo emocional. Cleverton, tem uma pergunta? Isso, Alex, deixa eu aproveitar o gancho. Eu quero te perguntar se nós temos essas 9 emoções, né? Dentro de nós. Essas emoções, algumas são mais influentes, outras, obviamente, exercem menos influência sobre nós. Mas isso é transitório? Em determinadas épocas, determinadas ocasiões, determinada idade, a pessoa modifica isso ou isso é genético, vamos dizer assim? Posso me meter aqui? Pode responder. Vai. Então tá bom, não tem importância, vou entrar aqui junto. A principal emoção, vou voltar melhor. Na nossa formação do padrão de comportamento, nós nos fixamos em uma dessas 9 emoções como o nosso vício emocional. E essa emoção vai nos conduzindo, é a emoção que nós utilizamos mais das 9, durante toda a nossa vida. As outras emoções, né, elas vão modificando conforme o tempo, a experiência, o meio, elas vão modificando. Tem momentos que na tua vida que você está utilizando mais o medo, por exemplo, né? Eu vejo que quem já começa a ter mais estabilidade financeira, patrimônio, começa a utilizar mais do medo. Por quê? O medo de perder algo. Quem não tem nada para perder, utiliza menos do medo, né? Às vezes a vida vai te conduzindo em situações assim. E aí nós vamos mudando as intensificações. Mas a principal, ela não modifica. E é importante também entender que nós não mudamos, o que nós fazemos é evoluir, nos transformar. Então, nós podemos sim, com a mesma emoção, nos transformar em um nível de desenvolvimento melhor, um nível de consciência emocional melhor. Te respondi, Cleverton? Ok? Compreendi. Muito obrigado. Tá. Pessoal, a gente já volta para mais algumas perguntas, a gente já viu que o pessoal mandou mais aqui, mas só para nós não perdermos a linha da alfabetização, no primeira ferramenta, no primeiro passo, nós falamos sobre conhecer o alfabeto emocional. No segundo passo, nós falamos sobre utilizar o dicionário para poder definir, né, o que você está sentindo, com colocar os nomes certos, para que daqui a pouco você diminua esse nível de confusão, de entender as suas próprias emoções. E o terceiro passo casa muito bem com isso que o Cleverton me perguntou agora, por isso que eu pedi para responder, para a gente já emendar, que é a frequência de utilização. Notem aí, terceiro passo, frequência de utilização. Por que, João, frequência de utilização? Daqui a pouco você vai notar que tem emoções que você quase não utiliza, e tudo bem, mas tem algumas que você está utilizando muito. Daqui a pouco você notou que durante esse tempo você está utilizando muito do medo. E ele está te travando, e está te trazendo muitas barreiras comportamentais. Poxa, estar atento a isso vai te trazer uma evolução. Né? Focar naquilo que está ali atrapalhando vai te trazer uma solução. E vai te abrir novas oportunidades também. Porque se de um lado o medo está te atrapalhando, o medo pode também te ajudar. Olha a sacada. O medo também pode ajudar, a inveja também pode ajudar, a raiva também. Isso tem a ver com gerenciamento de emoções, porque quando nós utilizamos as emoções na dose certa, nós começamos a utilizar as habilidades que essa emoção nos traz. Mas isso é um espaço para um outro bate-papo. Voltando aqui, quando você olha a tua frequência emocional, a frequência de utilização, você começa a estar mais alerta para que ela não te sabote, ou mais ainda, para que você possa sair desse piloto automático. O quarto passo, depois da frequência de utilização, é você trazer a compreensão. Então, por isso, o quarto passo é compreendendo. Como assim, João, compreendendo? Entender é diferente de compreender. Vocês devem concordar comigo. Eu posso entender, né, uma fórmula, como aplicar uma fórmula de matemática, de química, de física, eu posso entender como aplicar. Agora, compreender de onde vem essa fórmula é diferente. Assim também são com as nossas emoções. Eu posso entender que eu estou tendo medo. Eu posso entender que eu estou tendo raiva. Eu posso entender que eu estou utilizando de outras emoções, como orgulho, como avareza. Mas compreender o porquê estou sentindo isso,
Aí, isso é o nível de desenvolvimento. Aí nós começamos a aprofundar, a mergulhar nesse autoconhecimento. E como fazer isso, João? Através de 3 porquês. Anotem aí, 3 porquês. O primeiro porquê é: por que me sinto assim? Por que me sinto assim? O segundo porquê é: por que isto me afeta? E o terceiro é: por que eu deixo que isto me afete? Por que eu me sinto assim? Por que isto me afeta? E por que eu deixo que isto me afete? O final da resposta dos 3 porquês precisa gerar responsabilidade, precisa gerar a sua autorresponsabilidade. Por que, João, que precisa gerar responsabilidade? Porque senão a gente começa a utilizar a alfabetização emocional como uma desculpa, e não como alfabetização. A gente começa a usar como muleta e começa a dizer assim, não, eu estou me sentindo com medo, porque eu sou assim, entende? Né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim, né? E aí começamos a nos pegar nisso e ficar presos. Então, ei, calma, é tua responsabilidade o que você está sentindo. Não te julga por isso, mas desenvolve percepção sobre isso. Notei que durante o dia eu estava irritado. Né? Que emoção que traz o estar irritado? Raiva. Qual é a frequência que eu estou vendo isso? Poxa, na última semana, dos 7 dias, 5 dias eu estava irritado. E por que isso? Por que eu me sinto assim? Eu me sinto assim porque as coisas estão desorganizadas na minha empresa, né? As coisas não terminam, as coisas começam e não terminam. Por que isso me afeta? Isso me afeta porque eu sou uma pessoa organizada, prática. Eu sou uma pessoa que gosta de ter começo, meio e fim. Por que eu deixo que isso me afete? Eu deixo que isso me afete porque eu não tenho equilíbrio emocional. Eu deixo isso me afete porque eu não me planejei antes. Saí já colocando tudo em prática. E agora estou reclamando dos outros. É mais ou menos assim. Aquele funcionário que reclama, né? O clássico, né? Funcionário que reclama do patrão. Eu vou chamar patrão, do líder, do chefe, do empresário, que seja, né? Funcionário que reclama do líder. E aí o funcionário diz, porque meu líder não fazia. Poxa, é tua responsabilidade que ele, né? A motivação é tua responsabilidade, não dele te motivar. E aí o funcionário pega e me diz assim, mas como assim é minha responsabilidade? Eu sou funcionário dele, ele que tem que me motivar. E eu digo, começa sendo a tua responsabilidade porque você escolheu trabalhar nesse lugar. Já começa por aí. Entende? Já começa por aí, por você aceitar, né, um relacionamento profissional abusivo. Já começa por aí, e aí já é tua responsabilidade. E eles, nossa, é verdade. Trazendo para o aspecto comportamental, né? Não em outros aspectos. Como também o contrário. É responsabilidade de quem está à frente, como líder, muitas vezes acaba reclamando de que tem de seu liderado, mas foi ele que contratou, foi ele que manteve daquela forma. Então, responsabilidade é o final dessa caminhada, autorresponsabilidade. Então, no primeiro passo, olhamos para o alfabeto. No segundo, pegamos esse alfabeto e começamos a jogar no dicionário. O terceiro, começamos a olhar nesse texto de emoções quais nós mais utilizamos. Para no quarto, nós começarmos a observar o porquê nós mais utilizamos elas. E começarmos a compreender os nossos gatilhos emocionais. Compreender que todos nós somos seres, né, que utilizamos das emoções, temos dores, temos feridas emocionais e que essas emoções, essas feridas geram gatilhos e que muitas vezes, quando nós não estamos conscientes ou estamos ignorando esses gatilhos, nós acabamos não aprendendo, e se não aprendemos, acabamos nos tornando analfabetos emocionais. Então, entenderam? É o passo a passo. Quando você recebeu o e-book, já vi que algumas pessoas começaram a colocar no chat. Eu quero. A Ruth vai colocar. Ruth, pode colocar já aí no chat, tá? A Ruth vai colocar um link. Esse link vai ficar também no campo de descrição aqui do canal, né? No campo de descrição, na verdade, desse vídeo no canal, onde você vai entrar e lá você vai fazer só um cadastro no teu e-mail para que você receba do Instituto Enneagrama esse e-book.
E lá nesse e-book vai trazer esse passo a passo com mais uma ferramenta, uma tabela que vai te ajudar. Seguinte, ó, não é segredo porque eu já falo em todas as palestras, mas uma dica: usem no mínimo 4 vezes essa ferramenta. É uma ferramenta por semana. Usem uma semana, outra semana, um mês. Daqui um mês, quando vocês tiverem um novo encontro de vocês aqui, Cleverton, pergunta para o pessoal se estão utilizando. É muito legal. É gerar observação, é gerar alfabetização. E muito importante durante a caminhada. Ok? Vamos responder algumas perguntas? Pode ser? Olha só, essa pergunta é legal. Ó. Daniel Goleman, o pai do conceito da inteligência emocional, afirma que as distrações digitais geram sobrecarga cognitiva. Quanto essa sobrecarga afeta o nosso autocontrole ou as nossas emoções. Essa foi boa, essa foi muito boa. Posso começar ou vai você, Alex? Posso eu? Vai. Eu primeiro. Então, muito legal essa pergunta, né? Porque ele vem muito de encontro com aquilo que eu falei lá no começo, né? Sobre consciência. Essas distrações digitais do nosso dia a dia, a gente está sempre conectado a celular, WhatsApp, tem pessoas que andam com 2 celulares, né? Eu não sei como conseguem. Isso tudo faz com que a gente fique com aquele síndrome do pensamento acelerado. E o nosso pensamento está sempre esperando a próxima mensagem. Antigamente, eu mandava uma carta, tinha que esperar uma semana para chegar. Hoje, eu mando uma mensagem e se em 1 segundo não responderem, eu já ligo, né? A pessoa já liga brigando com você. Você não viu minha mensagem? Então, tudo isso faz com que a gente fique muito acelerado. E Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, ele fala sobre a consciência. E a consciência é o quê? É o estado de presença. É o estar aqui e agora. Quanto mais presente nós estivermos com a nossa mente, mais percepção das nossas emoções nós teremos. Mais controle das nossas reações. Não é controle da emoção, porque nós não controlamos a emoção, mas nós controlamos as reações a partir dos gatilhos, dos estímulos. Para isso é necessário presença, consciência, para eliminar essas distrações, sejam elas digitais ou mesmo do piloto automático. Então, lembre-se sempre de estar presente. Fazer esse exercício que o João falou agora, de autoanálise, né? Que emoção que eu senti nos últimos dias? E no dia de hoje eu vou ficar atento. No momento que aquela emoção aparecer novamente, com um impulso vier, um estímulo vier, eu vou, emoção da raiva de novo. Qual é a melhor maneira de agir diante dessa situação? Só para completar o que o Alex falou, eu achei muito legal. O Alex trouxe um embasamento teórico, foi muito bacana. Tem um treinamento que eu fiz, que é um parceiraço nosso, que um dos ensinamentos é que nós devemos viver em compartimentos hermeticamente fechados. Eu estou falando de Dale Carnegie, que é um parceiraço nosso. E aí, quando o Alex falando, eu comecei a pensar sobre isso. Poxa, a gente tem... a questão não é a tecnologia, né? Mas é como nós utilizamos ela. E quando utilizamos, né? Muitas vezes a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não vive em tudo separado, em compartimentos hermeticamente fechados. Nós temos tempo para comer, nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para estudar, nós temos que ter esses tempos. Nós temos tempo também de cuidar da nossa saúde mental. Através do quê? Através, como o Cleverton comentou no início, através de programas terapêuticos, através de profissionais da área, através de treinamentos que te tragam esse desenvolvimento, como o Enneagrama, e eu quero falar até sobre isso. O Enneagrama, ele não é a ferramenta única, né, do mundo que trabalha o desenvolvimento. Ela é uma ferramenta. Você deve buscar todas as ferramentas para trabalhar o teu desenvolvimento emocional. Claro que o Enneagrama nós temos que vender nosso peixe também. Claro que a gente vai falar que o Enneagrama é a principal ferramenta que vai te ajudar nisso. Mas existem várias ferramentas. Então, em resumo, vive em compartimentos hermeticamente fechados que o digital ele vai te apoiar, do modo geral. Segunda pergunta. Paula Oliveira. Alex, já viu pelo sobrenome, né? É minha parente, rapaz do céu. Tá lá na Bahia. Lá na Bahia. É? E olha a pergunta da Paulinha. Para você.
A pergunta da Paulinha. Como o Eneagrama poderá me ajudar com o sentimento de insegurança no campo profissional? Talvez a pergunta da Paula seja a pergunta de mais alguns que aqui estão nos assistindo, e é uma pergunta muito importante. A insegurança, ela vem, pode parecer simples o que eu vou falar, mas só para a gente criar um contexto, a insegurança vem de eu não entender, de eu não estar seguro com as minhas habilidades, de eu não reconhecer aquilo que eu sou bom, entende? De não reconhecer quais são as minhas principais qualidades. Dentro do Eneagrama, o Eneagrama como uma ferramenta de alfabetização emocional, você vai entender as tuas dificuldades e as tuas habilidades, a partir da identificação, do seu padrão de comportamento e tudo. E aí, quanto mais você tomar conta dessas habilidades, mais confiante você estará. E assim ele vai te apoiar no campo profissional e também no pessoal, porque não tem como a gente separar. A máquina é a mesma, né? Só os ambientes são diferentes. Mas quanto mais eu me conheço, mais conheço as minhas habilidades, mais eu consigo externalizá-las, mais eu consigo mostrar para as pessoas. Deixa eu contar para vocês. Eu sempre gostei de falar em público, mas eu nunca me imaginei fazendo essas lives e apresentação. Hoje nós fizemos para quase 300 pessoas de manhã. Agora tem uma galera nos assistindo aqui também. Se eu não estivesse olhando aquilo que eu sou bom, eu estaria preso ainda numa insegurança também. Então, a dica é, olhe as tuas habilidades. Todos nós também temos habilidades, ok? Cleverton. Alex, você complementar alguma coisa? Desculpa. Não, tranquilo. Tranquilo? Cleverton. Oi, João. Bom, eu confesso que eu sempre digo para as pessoas próximas, né? Tudo que é bom, tudo aquilo que a gente tem como experiência positiva na nossa vida, nós temos que compartilhar, né? Então, eu sou fã do Eneagrama, gosto muito. Isso foi algo que modificou a minha vida. Eu posso dizer que eu tinha uma vida antes e uma vida depois do Eneagrama. Então, eu passei a identificar, por isso que logo na primeira pergunta que você me fez, eu respondi. Quando eu respondi, eu já sabia qual a emoção que estava agindo naquele momento, né? Então, eu sei, isso é um timing diário, você acaba se colocando em determinados momentos, em certas situações, que dentro de poucos segundos você para a refletir, põe a coisa no lugar e fala, por que eu estou agindo dessa maneira, né? E é claro que tem um ganho também no Eneagrama, que é um ganho indireto, né? Não é o ganho direto, porque o ganho direto do Eneagrama é você se conhecer, né? Obviamente, mas tem um ganho direto muito positivo no Eneagrama, que você também passa a ser um pouco mais tolerante. Você percebe, principalmente quem está mais próximo de você, né? Você percebe porque as pessoas agem daquela determinada forma. Tem muitas coisas que as outras pessoas fazem e você mesmo não gosta, né? Principalmente quem tem aí a raiva, né, como uma emoção predominante, né? Você acaba sendo um pouco mais intolerante. Então, com o tempo, você vai observando as outras pessoas, você sabe que aquilo não é voluntário, então você se torna mais tolerante com as coisas, né? Então, para mim, o Eneagrama é algo muito positivo. Sempre acho que, de fato, esse é uma das grandes coisas que eu fiz para mim mesmo hoje na vida. E bem, quanto ao evento aqui, João e Alex, eu achei que foi um evento fantástico, muita informação, muita coisa para absorver, né? Acho que é importante a gente ter uma saúde mental boa, a gente nos conhecer, né? Essas coisas são muito positivas. Numa época de pandemia como a nossa, nesse momento, acho que é fundamental a gente ter uma boa saúde emocional, né? Isso vai de encontro ao projeto, inclusive o projeto de saúde mental que a gente desenvolve pela Caixa de Assistência dos Advogados, que o intuito realmente é melhorar a qualidade de vida da advocacia, do advogado, né? Que o advogado, sempre dizem, é uma das profissões mais estressantes que pode existir, porque a gente lida com os problemas dos outros, né? Nós lidamos com pessoas que estão já em estresse, em conflito. Então, o Eneagrama, ele nesse sentido, ele serve tanto para a gente... para a gente saber lidar com os outros, quanto também para que a gente possa saber como a gente pode não absorver essa carga toda que influencia na nossa profissão e no nosso padrão de vida, né? Então, fico muito satisfeito, eu já agradeço de antemão a disposição de vocês, as palestras foram brilhantes. Agradeço também ao Instituto Eneagrama pela disponibilização aí de 2 de seus profissionais aí para estarem conosco aqui nessa noite. 3, né? Porque estava mais a Ruth também nos acompanhando ali. 3 pessoas.
Exatamente, porque tinha a Ruth ainda que estava fora da tela. Né? E quem sabe se que a gente possa ter uma oportunidade de fazer um evento depois, quem sabe com o auditório lotado, fazer alguma coisa pessoalmente. A hora que passar tudo isso, quem sabe a gente pode fazer mais algum evento novamente. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Alex, depois aí eu volto. Mais uma vez quero agradecer, Cleverton, pelo convite, João, agradecer a todos vocês pela paciência e por estarem acompanhando conosco aqui. Então, tenham a consciência da sua responsabilidade dos seus resultados. Então, mais uma vez, muito obrigado. João. Olha só, eu espero que o pessoal agora no chat esteja colocando assim, ó, Cleber. Ah, já acabou. Tomara que sim, entende? Então, pessoal, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram. O meu Instagram é joaoliveira.ie. O teu, Alex, qual que é? alexsilva.ie. Então, nós estamos no Instagram, estamos compartilhando conteúdo também. Além disso, nós temos o Enneagrama BR, que é o Instituto Enneagrama do Brasil, e aí existem vários institutos Enneagramas em várias regiões de Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz, Paraná todo, o Brasil todo, e todos vocês podem estar nos acompanhando. Tem muitas informações, além de você entrar no site da nossa empresa, www.enneagrama.com.br. E se você tirou alguma foto aqui, não deixe de nos marcar também nas redes sociais. E se não tirou, aproveita agora, já tira também, porque quanto mais marcações, melhor ainda. A gente está nessa revolução digital, estamos aprendendo também como fazer tudo isso. Muito obrigado por vocês nos acompanharem, muito obrigado pelo carinho. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase do Alvin Toffler, que diz a seguinte: os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. São aqueles que se recusam a aprender, desaprender e voltar a aprender. Pessoal, obrigado por estar junto conosco, obrigado por estar todo esse tempo. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite.